Então, vai ser a integral ser igual a integral de 0 a 1 de x elevado ao meio menos x2 integral em x, ok? Que vai ser igual a quanto? A x elevado a 1 meio mais 1 meio, que dá quanto? 3 meios sobre 3 meios, menos quanto? x3 sobre 3. Isso aqui variando de quanto? De 0 a 1. Então isso aqui vai dar 2 terços de x elevado a 3 meios menos x a terceira sobre 2 de 0 a 1, que é quanto? No 0 é 0, então vai ficar, desculpe, integral de x2, x3 sobre 3. Olha, consertado. Então fica no 1 é quanto? 2 terços menos 1 terço, que dá quanto? Que dá 1 terço. Aí eu boto um ponto a ponto, que quer dizer unidades de área. Unidades de área, ou seja, se o comprimento é medido nos dois eixos em centímetros, a área aqui é centímetro quadrado. Se o comprimento nos dois eixos é medido em metro, aqui é metro quadrado. Tá aí. Vê outro exemplo. Exemplo, outro exemplo aqui. Encontre a área da região limitada. Encontre a área da região limitada pelos gráficos de f de x igual a 5x menos x2 e g de x igual a x. Tá? Bem, antes de resolver esse exercício, vamos só reforçar algo que a gente usa para resolver esse tipo de exercício. Olha, só estabelecer algo aqui. Quando você tem duas funções f e g, duas funções f e g,
um ponto de coordenada XY, dá um ponto de coordenada XY, ele pertence ao gráfico de Y e ao gráfico de G. Dado XY no plano cartesiano, esse ponto XY, ele pertence ao gráfico de F e também ao gráfico da G, se e somente se esse ponto XY pertence ao gráfico de F e ele pertence ao gráfico da G. Isso ocorre se somente se, olha, o XY pertence ao gráfico de F, se somente se o X pertence ao domínio da F e o Y é igual a F de X. Então eu vou colocar uma vírgula aqui. E o ponto XY pertence ao gráfico da G, se somente se o X pertence ao domínio da G e o Y é igual a G de X. Ou seja, isso aqui é verdade se somente se o X pertence aos dois domínios, isto é, ele pertence ao domínio da F e ao domínio da G, e o Y é igual a F de X, que é igual a G de X. Então, moral da história, para encontrar o ponto de intersecção dos dois gráficos, dos gráficos de duas funções, basta você resolver esta equação. Ou seja, você tem que encontrar os pontos no domínio da F e no domínio da G, tais que F de X é igual a G de X. É óbvio. Então, é essa equação que se resolve para achar os pontos de intersecção. Então, isso é um parênteses que eu faço, mas é muito importante. Tá? E gravem esse resultado. Esse resultado, é bom que se diga, ele se aplica a esse caso. Que caso? Achar pontos de intersecção, pontos que estão na intersecção dos gráficos de duas funções. Mas ele não se aplica a curvas, tá? Esse se somente se, ele não vale para curvas. Lá no cálculo 2 vocês vão ver. Primeira situação em que isso não ocorre, em coordenadas polares. Mas em gráficos de funções, você tem XY, está no gráfico de F interseção com o gráfico da G, se somente se X está no domínio da F e no domínio da G, e F de X é igual a G de X, que é o Y. Então você tem que resolver essa equação. Tá? E por que isso é importante? Porque se eu coloco dessa maneira, se o enunciado diz encontre a área da região limitada pelos gráficos de duas funções, é porque esses dois gráficos eles limitam uma região. E para encontrar essa região, eu tenho que encontrar os pontos de intersecção. Deixa eu ver se eu copiei correto. 5x menos x2 e G de x. Então, solução. Primeira coisa a se fazer aqui, ó, o domínio das duas funções é os reais. Então, você observa o seguinte: dado x real, tem-se. Então, a primeira conclusão. Tem-se. Tá? F de x é igual a G de x, quer dizer, para achar o ponto de intersecção.
se somente se 5x menos x2 é igual a x. Que é se somente se, passa tudo para o outro lado, fica x2 menos 4x igual a 0, certo? Ó, x2 passa para o outro lado, aí fica menos x mais x, menos 5x mais x dá 4x igual a 0. Que é se somente se x igual a 0 ou x igual a 4. Então, aqui eu tenho as abscissas dos pontos de intersecção. E fazendo o gráfico, agora vamos lá, tá? Observe. Fazendo o gráfico aí. Para encontrar a região limitada por esses dois gráficos. Y igual a x é fácil. Y igual a x, g de x igual a x, igual o gráfico da g, é fácil. Bem, eu estou no primeiro quadrante, tá? Eu vou estar no primeiro quadrante, com certeza. E o eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Então você tem a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante, que é o gráfico dessa função afim, a identidade. G de x igual a x. Isso aqui é uma parábola com cavidade voltada para baixo. Justamente, ó. Quando o x é 0, a g é 0 e a f é 0. E quando o x é 4, a g é 4 e a f é quanto? 5 vezes 4, 20, menos 16 dá 4. Então, normalmente é a intersecção. Tá? Então, essa parábola, que o ponto 4, aqui também é 4, e a parábola tem concavidade voltada para baixo, no 0 é 0, ela faz isso, essa parábola. Tá? Isso aqui é a parábola. Aqui é o g de x igual a x. Aqui é o f de x igual a 5x menos x2. Então a região limitada por esses dois gráficos é essa região aqui, ó. É essa região aqui. Quem é que está por cima? Quem é? É a F. Então, sendo o ômega a referida daí, então você tem os pontos de intersecção, tá aqui, então daí, sendo ômega a referida região, tem-se o quê? A área de ômega, que eu denoto assim, tá? É a integral de 0 a 4, porque a região está limitada com x variando entre 0 e 4. No caso aqui é o que? É a f menos a g aplicada em x. Ou seja, vai ser a integral de 0 a 4 de f de x, quanto é f de x, 5x menos x2,
menos g de x, que é quanto? X. Integral em x. Então, quem é isso aqui? É a integral de 0 a 4 de 4x menos x2. Integral em x, que dá quanto? Bora ver. Deixa eu ver só aqui. Tá aparecendo aqui não, né? Então, bora lá. Quanto é a integral aqui? 4x2 sobre 2, que dá 2x2. Menos x3 sobre 3. Variando de quanto a quanto? De 0 a 4. Então, quanto é que dá essa conta? Tá? Quanto é que dá essa conta? Essa conta dá no zero dá 0, então dá 16, né? Isso aqui dá coisa. Desculpe, 16 não. 4 ao quadrado 16, 2 vezes 16 dá 32, menos 64 sobre 3. 64 sobre 3 dá 2 vezes 32 sobre 3. Então, isso aqui dá igual a o quê? Denominador como é 3, então fica 3 vezes 32 menos 2 vezes 32. Então dá 32 sobre 3. Ok? Entendido? 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 2, 32. 4 à terceira, 64. Que é 2 vezes 32. Então, 3 vezes 32, menos 2 dá 32 sobre 3 unidades de área. Então, é o resultado dessa área aí. Tá? Ok? Então vamos lá, mais um. Encontre a área encontre a área da região limitada pelos gráficos de y igual a x2 mais 1, ou f de x igual a x2 mais 1, e g de x igual a x3. Beleza.